A paz do Senhor, irmãos. Vamos com a palavra do Senhor, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 24. A gente vai ler só um versículo e a gente vai entender essa palavra do Senhor nas nossas vidas. Livro de Gênesis 24, e é no primeiro versículo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Eu vou ler de novo para vocês. A segunda parte, depois da vírgula ali. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Até aqui, irmãos. Pode fechar a sua palavra, a sua Bíblia, e vamos orar. Senhor, nesse momento queremos falar e ouvir da Tua palavra, Deus. Então vem e nos revela e toma o controle, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos revelar, que venha nos falar aquilo que precisamos ouvir. Estamos, Senhor amado, aqui para ouvir a Tua voz. É o que queremos nesse momento, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A história de Abraão é muito conhecida e ele é respeitado em inúmeras religiões. Você pode ver, pode pesquisar, você vai ver que Abraão, o pai Abraão, ele é uma referência, sabe, em todo mundo, sabe, em várias religiões, sabe, todo mundo respeita o pai Abraão, né? Até tem a música, né? Tem pai Abraão, tem muitos filhos, e ele aqui está falando, está quase no final da vida de Abraão, depois de alguns capítulos ele vem falecer, e se você prestou atenção, você vai ver que Abraão foi uma pessoa que foi realizada, foi uma pessoa que conquistou tudo. Imagine Deus descrevendo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele descrevendo, o irmão Tiago, já avançado em idade, ele está abençoado em tudo. E a Bíblia, ela não tem, sabe, figura de linguagem. Assim que usa muito, assim, estou morrendo de fome. É figura de linguagem, eu não estou morrendo de fome, eu estou com bastante fome, mas eu uso uma figura de linguagem. A criança pega mais comida do que aguenta comer, daí fala, ah menino, você tem o olho maior que a barriga. São figuras de linguagem. A Bíblia, o que está escrito nela, é literal. Então, se a Bíblia está dizendo, o Abraão, a vida dele, ele é abençoado em tudo, é porque ele teve tudo na vida dele abençoado. Então, a família dele era abençoada, a saúde dele, a finança, emocional, sentimento, tudo que você pensar, Abraão foi abençoado. Falando assim, dá até inveja, uma inveja gospel, né? Do Abraão, você fala assim, mas como ele chegou nesse nível? E a gente cantou a história de Jó, e acredito que Jó, depois de tudo que ele passou, ele também foi abençoado em tudo. Deus deu tudo, sabe, multiplicou tudo na vida dele, a saúde, dias, a família, riquezas, felicidade. Deus deu tudo para Jó, também aqui para Abraão. E eu lendo a história de Abraão, eu fiz um estudo durante algumas semanas, lendo a história de Abraão, desde o início até... Eu consegui ver algumas coisas que fez a diferença na vida de Abraão. Porque eu vou dizer para você, isso de ser abençoado em tudo, não é algo reservado para eles. Para Abraão, para Jó, para eles apenas, da Bíblia. Isso é uma bênção disponível para mim e para você. Imagine alguém escrevendo um livro, uma biografia da sua vida. Ó, você é abençoado em tudo. Porque eu olho, se eu fizer uma autorreflexão na minha vida, eu vou olhar que falta bastante. Talvez seja mais fácil falar, está faltando tudo do que ser abençoado em tudo.
às vezes as pessoas vivem? Porque às vezes a gente ganha algumas batalhas. A minha vida financeira está abençoada, mas minha família tá aquela bênção para falar. Aí não é a família, é a minha saúde, é o meu emocional, o meu casamento, o meu trabalho. Sempre tem alguma coisa que a gente olha e fala assim, que problema que eu tenho na minha vida. O segredo de Abraão, meu irmão, a gente vai estudar hoje. E eu tenho certeza que se a gente seguir o que Abraão seguiu, essas referências, você também vai ser abençoado em tudo. Porque existe isso nas nossas gerações. Eu posso citar vários exemplos de pessoas que sim, são abençoadas em tudo. Financeiramente, tem a saúde boa, tem a família uma bênção, o ministério é uma bênção. Tudo Deus deu para ele, tudo Deus deu para ela. Mas há uma parte nossa, há uma parte sua que precisamos fazer. Eu vou ler com vocês, lá no livro de Gênesis, onde começa a história de Abraão. Gênesis 12, versículo 1, que diz assim, presta atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui. Você viu o que Deus fala para Abraão? O final? Deus olha para Abraão e fala, você vai ser uma bênção. A gente pensa ao contrário, porque a gente vem para a igreja, ora para Jesus e fala, Jesus, me dá uma bênção. Já fez isso? Já pediu uma bênção para Jesus? Até era um costume que a gente perdeu. A nossa geração parece que está perdendo. De pedir bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, bênção vó. Parece que esse costume que tinha antigamente se perdeu. E pedia muita bênção. E está certo. Mas aqui Abraão, a história dele começa diferente. Deus não olha para Abraão e fala assim, eu vou te dar uma bênção, Abraão. Ele fala, Abraão, você vai ser uma bênção. Entende a diferença? Porque uma coisa é eu receber uma bênção, mas eu recebo aquela bênção. Mas aquilo tem validade. Eu recebi uma cura aqui, da dor de cabeça. Mas amanhã eu estou com a pressão alta, amanhã eu estou com outro problema. Você entendeu? Eu estou aqui, paguei essa dívida, esse cartão de crédito aqui, sei lá, mas daqui a pouco tem outro boleto. Estou endividado. Paguei aquela parcela da casa, ufa, Senhor, obrigado. Mas no outro mês está de novo. E estou passando de novo o problema, porque eu estou querendo a bênção. Jesus está falando, Deus falou para Abraão, você quer ser diferente do seu pai, Abraão? Você quer ser diferente da sua família? Você seja uma bênção. Você torne-se uma pessoa diferente. E alguns aspectos, que eu acho que é o mínimo de uma pessoa que se diz seguidor de Cristo. 3 lugares, acredito que é o mínimo. Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, ou na sua escola, no seu estudo e na sua igreja. É o mínimo que devemos ser uma bênção. Agora só você pensar, olhar para si mesmo e falar, realmente eu sou uma bênção no meu lar? Ou quando eu chego no meu lar, lá as pessoas até falam, ai, chegou do trabalho. Já teve essa sensação da pessoa chegar no trabalho, ou da escola, olhar assim e falar, ai, ele chegou. Ela chegou, tomara que ela esteja de mau humor, de bom humor. Só falta ela ter tido muito problema no trabalho, ele vai estragar com todo mundo. Você acha que essa pessoa é uma bênção? Você acha que essa pessoa é uma bênção naquele lar? Aí a pessoa é daquele jeito no lar, aí chega na igreja assim, paz, Senhor, irmão, o amor de Cristo nos seus. Conhece casos assim? Ixi, quantos testemunhos que eu vi de pessoas que tinham personagem na igreja e na casa não tinha nada de bênção. A própria família testemunhava e falava, esse aí eu prefiro na igreja, porque em casa, meu Deus, a gente dá glória a Deus. Eu trabalhei com um jovem, ele era estagiário lá na empresa, quando eu trabalhava lá em Itu. O pai dele, ele ia em igrejas, que ele tinha um grande talento. Eu vi uns vídeos dele, ele muito talento para cantar e tocar. Mas esse jovem que trabalhava comigo,
não aceitava, não tinha nenhuma experiência com Deus, não ia numa igreja. Mas ele falava, eu adoro que meu pai vai cantar. Não porque o pai dele ganhava uma oferta, e sim porque o pai dele era como diz na gíria, um mala sem alça. Agora imagine a visão dele, desde pequeno, vendo o pai sair para cantar, sair para fazer a obra do Senhor, falar, eu vou para a igreja, filho. Está uma paz. Chega o abençoado, entende? O abençoado, para não falar outro, e briga com a mulher, e briga com os filhos, e briga com todo mundo, antes ficasse lá na igreja. Se você quer ser uma bênção realmente, comece pelo seu lar. Se eu quero ser uma bênção, o primeiro lugar que eu tenho que ser uma bênção é na minha casa. É o mínimo. É o mínimo. Eu ser uma bênção no meu lar. Aí você faz uma reflexão. Como eu posso ser uma bênção no meu lar? Como eu posso ser uma bênção para minha família? Eu falo muito com os jovens, adolescentes. Eu ensino algumas coisas para eles de como ser uma bênção. Isso aí eu não preciso nem falar, que o Espírito Santo revele para você, em que área você precisa mudar. Aí eu sou muito nervoso, eu sou muito relaxado, eu sou muito brigão, eu não tenho paciência, eu sou muito chato. Que o Senhor te revele, e você entenda, porque a gente sabe onde que está faltando. Eu sei, se a gente abrir aqui para todo mundo falar, se a gente tivesse coragem disso, a gente ia falar, ia levantar, eu não tenho nada de paciência, eu até aguento o meu chefe, mas a minha esposa, ela que aguente comigo. Outros falam assim, eu não ajudo em nada em casa, problema dele. Cada um tem uma falha. Abraão foi abençoado em tudo, mas o início dele era ser tu uma bênção. Em segundo lugar, isso aí é obrigação, principalmente de uma pessoa que representa Cristo, é um cristão, é no trabalho. E fala a verdade, como que a gente gosta de dar um dibre, dar um chapéu muitas vezes no trabalho, coisas simples, coisas assim que, ninguém está vendo e já é sexta-feira, vou dar na gíria a gente chama, vou dar aquele migué, e olha aqui do lado, né, olha do outro, vou dar um migué hoje, já trabalho tanto. Essa pessoa não está sendo uma bênção. Aí depois eu venho aqui e oro, pastor, ora para mim, eu quero que minha vida financeira prospere. Mas se eu não estou sendo fiel no pouco, o estudo foi dado semana passada, Deus não vai me colocar no muito. Abraão tinha muitas riquezas. Se você ler o livro de Abraão, você vai ver como Deus enriqueceu ele. Mas em tudo ele era uma bênção. E a igreja? Muitas vezes a pessoa fala a verdade, lugar complicadinho é tal da igreja, que é pessoas de culturas diferentes, de pensamentos muitas vezes diferentes, de padrões diferentes, e a gente se une com o mesmo objetivo de louvar a Deus. E aí entra o achismo, né? Eu não concordo, a pastora falou, eu não concordo muito com esse som, eu não concordo muito com o ar, eu não concordo muito com as músicas, eu não concordo com a palavra, eu não concordo com a roupa, e a pessoa não é uma bênção dentro da igreja. Aí depois fala assim, eu não senti nada, que culto vazio. Será que é o culto que é vazio? Ou eu estou vazio porque eu não sou uma bênção? Abraão, ele era diferente. Aonde ele ia, que ele tinha uma experiência com Deus, ele pegava, parava, fazia um altar ao Senhor e adorava a Deus. Antes mesmo dele ser rico, antes mesmo dele ter um filho, toda vez que Deus manifestava, ele ia lá, fazia um altar e adorava a Deus. As pessoas muitas vezes não adoram a Deus dentro da igreja, imagine fora. Abraão, onde ele ia, ele fazia um altar ao Senhor, colocar Deus acima de tudo. Era na vida, era trabalhando, era no meio da guerra, parava e fazia um altar ao Senhor. Sabe, às vezes a gente deixa de fazer um altar é tirar aquele momento para Deus. Sabe aquele momento que você tirava, ou tira, que você parava, aquele momento de acordar à noite, pôr o despertador, ou de manhã, logo de manhã, quando você acorda, antes de sair, eu vou ler a palavra, eu estou criando um altar ao Senhor. Aí passa o tempo, a minha vida é tão corrida, e eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho que acordar, me arrumar e ir para o meu trabalho, porque
Deus entende que eu não tenho tanto tempo assim para Ele. E o altar do Senhor fica de lado. Para Abraão ser uma bênção, para ele receber uma bênção em tudo, a vida dele foi de altar em altar. Altar em altar. Quer ser uma bênção? Quer receber uma bênção? Comece a colocar um altar na sua vida. Como eu disse, esses 3 lugares, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, estudo e na igreja. Faça um altar na sua casa. Faça um altar que você ali, as pessoas olhem para você e falem assim, realmente esse serve a Deus. Realmente essa pessoa se parece com Jesus. Hoje estudamos na escolinha que Paulo, ele fala ali, sede imitadores, meus imitadores, porque eu imito Cristo. Imagine, Paulo falou isso, imite eu, porque eu imito Jesus. Muitas vezes a gente fala assim, viu, eu sou muito torto. E realmente a pessoa é torto e fica daquela situação e não quer mudar. Olha o lar dele, uma bagunça, olha a vida dele, uma bagunça, olha tudo. E a pessoa não quer mudança. Comece aqui na minha casa, eu vou ser uma bênção e vou criar um altar ao Senhor. E esse lar vai ser uma bênção. No meu trabalho é muito problema, mas eu vou fazer um altar do Senhor, eu vou ser um servo de Deus ali. Na minha igreja eu também vou ser uma bênção. E as bênçãos do Senhor vai ser consequência na sua vida. Nós queremos ao contrário. Queremos as bênçãos do Senhor e depois ser uma bênção. Mas funciona diferente. Com Abraão, ele foi uma bênção e depois as bênçãos ficou ao redor dele. Essa é a ordem. Vamos mais um. Livro de o Gênesis mesmo. No capítulo 13, versículo 7. Gênesis 13, versículo 7. Olha só, outro segredo de Abraão. Isso aí pegou eu, irmãos. Cada um tem o seu, e esse aqui é o meu. 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abraão a Ló, ora, que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Até aqui. Isso é algo que falta muitas vezes, no geral, na nossa geração, que é aprender a abrir mão. Imagine, Abraão e o Ló, o Abraão era mais velho. O pai de Ló, ele morreu há muito tempo atrás, e o Ló seguia Abraão. Era o sobrinho dele, que seguia Abraão. Chega num estágio que ninguém, não dava para conviver junto. Quem deveria escolher o lugar? O mais velho ou o mais novo? Pela lógica. É o mínimo. Não tem um lugar assim no ônibus. E aí é o mínimo. Vem a pessoa mais velha, entra minha mãe no ônibus, eu falo assim, mãe, pode sentar. E não é assim que funciona? Ou você finge que dorme, né, no ônibus, né? Quando vê uma pessoa mais velha entrar. Misericórdia, né? Aí Abraão está com Ló. Está aquela confusão que não tem espaço para todo mundo. Abraão, ele fala assim, eu prefiro perder do que entrar numa contenda contra você, porque nós somos irmãos. Olha que lição que Abraão está dando. E ele podia muito bem falar, Ló, Deus mandou eu sair da minha terra, e você veio junto. Deus abençoe, vá em paz. Mas Abraão é diferente, por isso que ele é abençoado em tudo. Ele fala assim, escolhe aí. Se você ir para cá, eu vou para lá. Se você vir para lá, eu vou para cá. Mas que eu não vou perder a minha bênção na minha vida, eu não vou. Quantas vezes a gente saiu do culto e uma bobeira. Deu um estresse na casa, um estresse no carro, um estresse. Que depois que passou aquela tempestade, você falou assim, não valia a pena. Já teve essa experiência? Eu lendo isso, eu falei assim, é por isso que Abraão é abençoado em tudo e para mim falta. Porque eu muitas vezes, sabe aquele negócio, eu brigo, nem para mim, nem para você, mas eu não perco.
eu sou determinado. Abraão não era assim, porque ele não fazia, ele deixava Deus fazer para ele. O esforço de Abraão não era em brigar, ele falava, não, eu quero ter paz, nós somos irmãos, nós somos, sabe, nós somos sangue do mesmo sangue, escolhe aí. O Ló, muito esperto, ele olhou um lugar verdinho, cheio de pastagem, bom para ovelha, eu vou para lá. Mas ele não tinha a bênção. Agora Abraão, ele falou, eu vou para cá que não é tão bom, mas com a bênção de Deus. E onde está a bênção de Deus independe de circunstância. Aí eu quero brigar. Não, é o meu direito e pronto, acabou. E você fique quieto. Fique com o seu direito. Que eu prefiro ficar com a bênção de Deus, eu estou aprendendo isso. É melhor, sabe, você abrir mão de algumas coisas. Sabe aquela discussão, isso aí falando bem de briga, que você está certo, a pessoa está errada e está falando. É duro ficar quieto às vezes é duro engolir, porque eu estou certo. Ah, meu Deus, como que isso me tira do sério, me desconverte, sabe? Me desvia quase. Mas eu estou certo, a pessoa está falando, ou eu acho que eu estou certo, que é o pior ainda. Eu vou falar as verdades para ele, ou para ela, porque merece, eu tenho a verdade. Eu estou pegando o que eu acho e deixando a bênção de Jesus. Porque Jesus, ele foi bem claro, e isso é Novo Testamento também. Jesus ele fala, se alguém quiser a sua capa, dá tudo. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ele está ensinando, é melhor você perder aqui na terra e ganhar a bênção de Deus, do que você ficar brigando na terra e não ter a bênção de Deus. Abraão, sabe, sem ninguém falar para ele, ele já entendia isso. Ló, escolhe aí, eu não quero briga. Vai, escolhe o melhor lugar, eu vou para o outro, porque a bênção de Deus vai comigo. E aí ele é abençoado em tudo. Lições para aprender, ou talvez a gente já sabia e não praticava. Precisamos aprender, praticar essa palavra nas nossas vidas. Eu preciso abrir mão. Esse negócio de ter razão, de sair por cima, está com nada. O que está com tudo é a bênção de Deus, porque valeu a pena na vida de Abraão, valeu a pena na vida de Jó, valeu a pena, no final de tudo você olha e fala assim, valeu a pena, isso não valia nada essa briga, não valia nada. Isso aqui não valia nada, era melhor ficar com a bênção de Deus. Obediência é o primeiro que eu falei. O segundo agora, abrir mão das coisas. Eu vou um pouquinho para frente, no capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12 do livro de Gênesis. Olha só. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, o sobrinho dele, e tomaram a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, o irmão de Escol e o irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Até aqui, igreja. Só para a gente entender aonde a gente está na história, se reúne 5 reis. Imagine, 5 reis, 5 exércitos, 5 grupos de pessoas se reúnem e começam a atacar lugares. E eles atacam 4 lugares, mas até na minha tradução, na minha Bíblia, o título ele diz assim, a guerra de 5 reis contra 4 reis. É mais ou menos isso, porque os 5 reis iam no primeiro lugar, e 5 contra 1, adivinha o que acontecia? Destruía. Ia no segundo, destruía. Terceiro, no quarto era Sodoma. Que tem Sodoma e Gomorra, era Sodoma. E quem morava em Sodoma? O Ló. Aí um sai correndo, escapa, e o resto vai tudo preso. Toda a riqueza, toda a família, vai tudo cativo preso.
Esse um que escapa vai até Abraão e fala assim: Abraão do céu, olha o que aconteceu, vieram, atacaram. Fala a verdade agora. Se sou eu no lugar do Abraão, o que eu ia falar para Ló? Bem feito. Quem não me deu, por que não me deu o melhor lugar? Ou só eu que ia dizer isso? Ou usar a expressão, Deus pesou a mão na vida dele. Eu sabia, Deus é fiel. Deus é fiel, ó, bem feito. A justiça de Deus tarda, mas não falha. A gente fala tanta bobeira, sabe, tantas frases que podia dizer. Mas você viu qual foi a reação do Abraão? Ele é meu irmão, ele saiu, ele escolheu, mas eu vou lutar por ele, eu não vou deixar ele preso. Ele arma ali a família dele, os empregados dele, 318 pessoas. Como ganhou de 5 reis eu não sei, só sei que Deus é fiel e fez a vitória para eles. Entende? Talvez a gente fale assim, por que eu não sou uma bênção? Por que não é uma bênção na minha vida? Mas você vê que quantos detalhes que eu estou diferente de Abraão. Eu quero no final da vida, Tiago foi abençoado em tudo. Mas olha a vida de Abraão, perdeu o melhor lugar, entre aspas, deixou o outro mais novo escolher. O outro é preso e ele fala assim, vamos lá atrás dele. A gente tem um pouco disso de querer vingança. E ainda mais quando a pessoa faz mal para a gente e a gente vê a pessoa se dando mal, dá uma alegria muitas vezes, sabe? Uma alegria. Assim, nossa, que bom, né? Ou não, está se dando mal. Eu bem que eu avisei ele. Abraão não se alegrou em nada de ver o irmão, o sobrinho dele, que a Bíblia fala irmão naquela passagem, ser preso, ser roubado. Ele falou, eu vou lutar por ele. Hoje a gente pode lutar por muitos, que muitas vezes fizeram mal para a gente. Foi uma missão que Jesus também nos deu. Ele falou, não é para você apenas orar para o seu amigo. Jesus fala, ore pelo seu inimigo. Ele deixa bem claro, que galardão você tem com o seu amigo? Que galardão você tem? Aí ele fala assim, eu amei vocês quando ainda vocês eram inimigos. É isso que Jesus quer de nós. Eu quero ser uma bênção. Que Deus me ajude a seguir esses passos de Abraão na minha vida. Que Ele mude o nosso caráter, o nosso coração. Que a gente pare de agir no impulso. A vontade da carne, a gente fala muito da vontade da carne, a vontade do espírito. E é isso, a vontade da carne é mesmo, é dar risada. Jó, ó, bobo aí, ó, tá preso agora, perdeu tudo. E bem feito. Mas a vontade de Deus é diferente, é você ajoelhar no seu quarto, mesmo que ele está tudo errado, e falar, Senhor, tem misericórdia, Deus, da vida desse homem, Deus. Senhor, ele não sabe o que está fazendo, tem misericórdia, Senhor, dessa mulher, perdoa ela, Jesus. A gente vê Estevão, imagine, ele prega, mente sobre a vida dele, ele faz um discurso, as pessoas, ele é condenado, começam a jogar pedra nele, e ele fala, Deus, perdoa eles que estão jogando pedra, eles não sabem o que fazem, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Jesus morrendo na cruz fez a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas eu, que quero a bênção de Deus, quero ter assim, não, Senhor, pesa a mão que ele é maldoso, Jesus, eu sei, eu conheço o coração desse homem, é maldoso na minha vida esse homem, vinga eu, Senhor. Eu sei que a Bíblia tem muito sobre justiça, muitas palavras, mas você quer ser uma bênção? Coloque esse princípio em sua vida, por mais que seja difícil. Deus, Ele não trabalha, às vezes assim, com transformação. A pessoa é de um jeito, aí pá, transforma. Deus é poderoso para fazer isso, fez na vida de Saul. Mas normalmente Deus vai trabalhando o caráter das pessoas. Pode ver, a pessoa roubava, aí aquilo começa a ficar, Deus começa a convencer ela, a pessoa começa a mudar, e começa a entrar no trabalho, e Deus muda a vida, sempre é assim. A pessoa tem um pecado,
aí aquele pecado começa a vir na consciência da pessoa, a pessoa pede perdão, luta contra o pecado e Deus liberta. Se eu quero ser uma bênção e ter uma bênção em tudo, eu necessito começar a praticar algumas coisas. E essa coisa que eu falei, esse espaço da obediência, de saber abrir mão e de lutar por aqueles que muitas vezes me causaram mal, são princípios que o próprio Jesus nos deixou. E para terminar, vamos lá no capítulo 17, versículo 23. Olha só, capítulo 17, versículo 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho entre os homens, da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Até aqui. Deus dá uma ordem, aparece para Abraão e fala: todo homem na sua casa precisa ser circuncidado. Aí ele fala assim: amém, Deus. Acabou o culto ali de Deus e Abraão, ele falava com Deus ali, Deus se manifestava para ele, acabou aquele momento. Na mesma hora, no mesmo dia, ele já foi lá, chamou todo mundo, e era gente. Imagine, anos atrás, eram 318 homens que lutaram. Passou muitos anos, devia ser muito mais. Muitas mais pessoas que estavam ali com Abraão. Um por um, circuncidou. Imagine, e ainda Abraão ele foi circuncidado, e ainda ele tinha 99 anos. Já pensou circuncidar uma pessoa de 99 anos? Mas mesmo assim Abraão fez, e fez na hora, no mesmo dia. Ele não deixou para amanhã, entendeu? A gente está recebendo algumas palavras. Quando que a gente vai começar a praticar? Eu vou deixar para amanhã, então eu não vou ter uma bênção em tudo. Eu não vou ser uma bênção. Deus ele gosta da obediência. E até nós, fala a verdade, quando você pede algo para uma pessoa, principalmente no trabalho, ou na casa mesmo, você pode fazer isso para mim? Já vou. As mães sabem, os pais sabem, como é gostoso esse, já vou, já faço. E aquilo fica lá o dia inteiro, fala, que raiva gospel que dá, né? Não pode ter raiva. Que ira gospel que dá. E você acha que Deus, a gente imagina de Deus que Deus gosta, quando Ele fala conosco, e a gente deixa para amanhã, para depois, ou nem pratica o que Deus fala. Eu falei alguns aspectos da vida de Abraão que ele era uma bênção. Você quer agradar a Deus? Comece praticando aquilo que Deus falou hoje na sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe, quando eu sentir no coração. Não, a ordem de Deus é algo que eu aprendi na minha casa, falava assim: missão dada, missão cumprida, e ponto. Meus pais falavam assim, viu, deu a ordem para você, falou para fazer, faça, ordem dada, ordem cumprida. Com Deus é a mesma coisa. Se Deus falou, a gente sabe, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Se Ele está falando com a gente, você acha que Ele quer o bem ou o mal nosso? Se Ele está falando, viu, pare de querer aí passar por cima da pessoa, pare de não querer obedecer, pare de querer, muitas vezes você não abre mão, pare de muitas vezes dar risada no mal dos outros, não querer ajudar. Se Ele está falando isso, você acha que Ele quer o nosso bem ou o nosso mal? Com certeza a vontade de Deus é que todo mundo seja abençoado em tudo. Todo mundo, essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer no mal, Deus tem prazer na bênção nas nossas vidas. Que hoje a gente possa falar assim, não, eu vou tomar essa posição e vou ter uma mudança de vida ainda hoje, como Abraão. E com certeza eu vou ser uma bênção, e as bênçãos do Senhor me seguirão para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor.